Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do livro dos Números. Já estamos no capítulo 4. Hoje vamos estudar o capítulo 4. São um total de 49 versículos. Então, precisamos fazer uma leitura bem tranquila, atenta, para podermos entender este capítulo do livro dos Números, ok? Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, se você assim deseja anotar alguma coisa, e vamos para a leitura deste capítulo, ok? Vamos lá então? O Senhor disse a Moisés e a Araão: entre os levitas farás a contagem dos filhos de Cate, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, de todos os que estão em condições de servir em qualquer função na tenda de reunião. Este é o serviço dos caatitas na tenda de reunião: cuidar dos objetos santíssimos. Quando se levantar o acampamento, Araão e seus filhos tirarão o véu e cobrirão com ele a arca do testemunho. Porão em cima uma coberta de pele de golfinho, sobre ela estenderão um pano todo de púrpura violeta e porão os varais da arca. Estenderão um pano de púrpura violeta sobre a mesa dos pães da proposição, e porão nela os pratos, os vasos, as taças e os copos para as libações. O pão perpétuo estará sobre ela. Estenderão por cima um pano carmesim envolto ainda com uma coberta de pele de golfinho, e colocarão os varais da mesa. Tomarão em um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro, suas lâmpadas, suas espevitadeiras, seus cinzeiros e os recipientes de óleo necessários ao seu serviço. Porão o candelabro com todos os seus utensílios em um estojo de pele de golfinho, e o colocarão sobre os varais. Estenderão sobre o altar de ouro um pano de púrpura violeta, e porão nele os varais, depois de o terem coberto com uma cobertura de pele de golfinho. Tomarão todos os utensílios empregados para o serviço do santuário e os envolverão num pano de púrpura violeta, cobrindo-os em seguida com uma cobertura de pele de golfinho, para serem colocados sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate. Porão em cima todos os utensílios destinados ao seu serviço: os incensários, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar. Estenderão sobre tudo isso uma coberta de pele de golfinho e lhe enfiarão os varais. Quando Araão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, ao levantarem o acampamento, os caatitas virão levá-los, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram.
Essas são as coisas que deverão levar os filhos de Cate, da tenda de reunião. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do óleo do candelabro, o incenso aromático, a oblação perpétua e o óleo para a unção, bem como da vigilância de todo o tabernáculo, com tudo o que contém, e do santuário, com todos os seus utensílios. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Velai, para que a família dos caatitas não seja cortada do meio dos levitas. Fazei isso por eles, a fim de que vivam e não morram quando se aproximarem do lugar santíssimo. Araão e seus filhos entrarão e distribuirão a cada um a carga que ele deverá levar. Não entrarão para olhar as coisas santas, nem mesmo um só instante, para que não morram. O Senhor disse a Moisés: Faça a contagem dos filhos de Gerson, segundo suas casas patriarcais e suas famílias. Recensearás todos aqueles que estão em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião, da idade de 30 anos para cima até os 50. Eis os encargos que darás à família dos gersonitas, coisas para fazer e cargas para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda de reunião, a coberta de pele de golfinho que se põe por cima, o véu que está à entrada da tenda de reunião, as cortinas do átrio, os reposteiros da entrada da porta do átrio, em volta do tabernáculo e do altar, suas cordas e todos os utensílios de seu uso. E farão todo o serviço que se relaciona com essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, tudo o que eles terão de levar e de fazer, estará sob as ordens de Araão e seus filhos. Confiareis ao seu cuidado tudo o que eles deverão levar. Esse é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda de reunião. Será executado sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Araão. Recensearás os filhos de Merari segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, de idade de 30 anos para cima até 50. Recensearás todos os que estiverem em condições de fazer o serviço na tenda de reunião. Eis o que eles terão de guardar e de levar para cumprir a tarefa que lhes é confiada na tenda de reunião: as tábuas do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, as colunas que estão ao redor do átrio, seus pedestais, suas estacas, suas cordas e todos os seus utensílios, com tudo o que se relaciona com esse serviço. Fareis um inventário, nominativo, do que se lhes der a guardar e levar.
Tal é o serviço das famílias dos filhos de Merari, e o que eles terão a fazer na tenda de reunião, sob a fiscalização de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os principais da Assembleia recensearam os filhos dos caatitas segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos aqueles que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. O número dos recenseados, segundo suas famílias, foi de 2.750. Tais foram os recenseados das famílias dos caatitas, todos os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem do Senhor, segundo a ordem que o Senhor tinha dado pela boca de Moisés. Os filhos de Gerson foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Todos os que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. Os que foram recenseados, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, eram em número de 2.630. Tais foram os recenseados dentre as famílias de Gerson, os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento por ordem do Senhor. Entre as famílias dos filhos de Merari, os que foram recenseados segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos os que estavam em condições de exercer um ofício na tenda de reunião. Os que foram recenseados, segundo suas famílias, eram em número de 3.200. Tais foram os recenseados das famílias dos filhos de Merari. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem do Senhor a Moisés. Todos os levitas recenseados por Moisés, Arão e os principais de Israel, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos os que estavam em condições de exercer uma função, seja de servo, seja de transportador, na tenda de reunião, todos os que foram recenseados somaram 8.580. Fez-se esse recenseamento segundo a ordem do Senhor, dada pela boca de Moisés, prescrevendo a cada um a tarefa que ele tinha a cumprir e a carga que devia levar. Fez-se o recenseamento como o Senhor ordenara a Moisés. Esta é a leitura do capítulo 4 do livro dos Números. Nós vimos que os levitas foram recenseados à parte, porque foi um povo destinado ao serviço do santuário templo, que era uma tenda
no meio das demais tendas, só que era uma tenda especial, porque ali estavam todos os objetos sagrados, inclusive o mais importante deles, a Arca da Aliança. Vimos também que tudo isso acontece no deserto. E a família dos levitas são encarregados de carregar esta tenda e seus utensílios quando o povo se coloca em marcha. Então, é estritamente bem organizado o transporte da tenda sagrada e dos seus utensílios sagrados. Tudo com o máximo zelo possível, porque é algo sagrado. É para eles a morada de Deus no meio deles, no meio de suas tribos. Então nós vimos, desde o capítulo 3, que nós estamos vendo o recenseamento da tribo dos levitas, que são destinados somente ao serviço sagrado. Não são homens de guerras, como os demais, né? Neste ponto aqui. Então, a tradição israelita, como nós já vimos também, sempre entendeu os levitas como servidores exclusivos do santuário. Sempre entendeu assim, né? E também, como nós temos aqui, houve um momento na história do povo, da antiga aliança, deste povo, houve um momento na história em que os assim chamados descendentes do sacerdote Sadoc, como nós já vimos no estudo passado, procuravam mostrar-se aparentados com Araão. Então eles mostravam-se ser da descendência de Araão. Então o que acontece? Apresentavam-se como zeladores e senhores do templo de Jerusalém. Então eles rogavam para si o direito de sacerdotes, porque são descendentes de Araão, ou os únicos que podiam oficiar, tocar e servir-se dos objetos sagrados, né? Afastando os levitas para trabalhos inferiores. Os levitas acabam então fazendo trabalhos inferiores, depois que esse grupo, descendentes de Sadoc, se arrogam descendentes de Abraão também, e sacerdotes do templo, né? Os levitas, suas famílias e tribos, eram praticamente serventes dos sacerdotes. Assim o designa o documento sacerdotal, como nós vimos desde o capítulo 3. Estamos recordando isso, né? Que eram praticamente os levitas, então, serventes dos sacerdotes, né? O argumento teológico. Qual é o argumento teológico de tudo isso? Deste capítulo 3 e 4 que nós estamos estudando. Já estudamos o 3. Hoje estamos nos detendo no capítulo 4. O argumento teológico que faz os levitas uma porção do povo tomada especialmente por Deus está em relação com a propriedade absoluta de Deus. O sinal de aceitação é o oferecimento que se faz a Deus de todo o primogênito, certo? O Senhor é dono de todo o povo, podemos dizer assim. Por isso, todos deveriam dedicar-se exclusivamente ao seu serviço. Todos, já que o Senhor é dono de todo o povo, todos deveriam dedicar-se exclusivamente ao serviço de Deus. Todavia, basta que haja uma parte representativa do povo consagrada a Ele,
consagrada a Deus. Ok? Estão entendendo até aqui? Essa parte consagrada a Deus, que representa todo o povo, é a tribo de Levi, que nós chamamos de levitas. Uma espécie de resgate que todo o povo paga. Que todo o povo paga. E isso está em Números capítulo 8, versículo 22, que nós vamos ver mais adiante, o pagamento de resgate. Então, todo o povo pertence a Deus. Todo o povo é de Deus. Mas, como não é possível que todos se coloquem única e exclusivamente ao serviço de Deus, uma parte deste povo vai representá-lo nesse trabalho, sendo um povo consagrado. Então veja bem, aquele que é consagrado é tirado do meio do povo para o serviço sagrado, para o serviço do santuário. Então este povo não vai fazer outra coisa. Esta tribo, a tribo dos levitas, a tribo de Levi, não vai fazer outra coisa a não ser servir a Deus, né? Em todos os detalhes da tenda, templo, em todos os detalhes, cada um com a sua função na hora de transportar a tenda, na hora de se colocar em marcha. Entenderam? Então, uma parte do povo consagrado representa os demais. É assim que funcionava na antiga aliança. É assim que foi organizado o povo, como conta aqui, para que o povo se colocasse em marcha em direção da terra prometida. Tudo meticulosamente organizado e, segundo o escritor sagrado, tudo organizado segundo a vontade de Deus, que dava ordem direta a Moisés e a Araão para que fosse assim, para que o povo cumprisse as suas determinações. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido o capítulo 4, esta estrita organização da tribo dos levitas. Espero que vocês tenham entendido por que esta tribo não foi recenseada com os demais, porque ela foi colocada à parte. Isso se chama consagrado. Consagrado significa ser colocado à parte, ser escolhido do meio do povo para um serviço sagrado específico. Ok? Então espero que vocês tenham compreendido isso sobre a tribo dos levitas, e espero vocês para o próximo estudo, que nós vamos ver do capítulo 5, que vai tratar das leis concernentes à pureza e ao furto. Vamos ver aqui, estamos vendo, que todas essas leis se referem ao culto, à prática cultural e ritual do povo de Israel. Ok? Espero vocês para o próximo estudo. Um abraço a todos.